Queridos irmãos, boa noite. Aqui estamos novamente irmanados para mais um encontro fraterno. Queremos humildemente dizer muitíssimo obrigado pela vossa acolhida amorosa ao nosso convite. Sigamos unidos em favor de uma paz duradoura. Vamos nos preparar para a nossa prece inicial. Relaxem, posicionem-se confortavelmente e coloquem as águas sobre a mesa. Procedamos à nossa prece. Amado Mestre Jesus, unimo-nos num só coro para reverenciar a vossa excelsa grandeza. Obrigado pela oportunidade de aconchegarmos os nossos corações ao vosso, com a certeza de que alcançaremos a paz que almejamos, que conquistemos a justa sintonia para ritmarmos as nossas expectativas com o exato compasso do vosso coração amoroso. Que o vosso exemplo nos motive a seguir travando essa nossa bendita batalha íntima contra nossas próprias limitações. Senhor, nos dê forças e saúde para que possamos enfrentar com dignidade os desafios que se nos apresentem. Fazei com que sintamos o vosso afago em nossos espíritos, enchendo-nos de sensações indescritíveis de segurança, de felicidade e paz, mostrando-nos que o Senhor nunca nos abandona. A vós, amorável pastor de almas, rogamos autorização para iniciar a reunião desta noite. Que assim seja. Bem, irmãos, vamos então à nossa leitura do Evangelho. Hoje o capítulo que foi sorteado foi o de número 18, cujo título é Bem-aventurados os que têm puro coração. Nos itens 11 a 14, que versam sobre o tema: se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Assim diz o Evangelho, mencionando as palavras de Jesus. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós se entreis na vida, tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançado no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor vos será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. São Mateus, capítulo 18, versículos 6 a 11. Vamos agora ler um resumo dessa passagem de Jesus, pois o comentário completo dos mentores no Evangelho é muito longo e não teríamos tempo para lê-lo e comentá-lo integralmente. Então, vamos ver o resumo. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que em certos casos não se lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem,
é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. É necessário que o escândalo venha, porque, estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de provas para outros. É assim que do mal tira Deus o bem, e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Paremos por aqui, nesse pedaço. Meus amados, então vamos dar uma discutida sobre esse tema. Etimologicamente falando, a palavra escândalo do grego significa pedra, obstáculo onde se pode tropeçar. Já hoje a definição se potencializou. Escândalo é tudo aquilo que fere os nossos princípios morais e os bons costumes, de uma maneira mais gritante, gerando constrangimentos, comentários e repercussões. Mas o nosso Evangelho nos diz que o escândalo não é o mal em si, mas a consequência que esse mal provoca. Então, à luz do Evangelho, escândalo é tudo aquilo que provocamos no outro e que contrasta com a moral ou com a nossa consciência. O homem peca ou por ignorância ou por premeditação, ou melhor dizendo, o homem peca por inocência ou por maldade mesmo. Mas será que Jesus, naquela fala, estaria nos incitando à nossa automutilação para cortarmos a parte do corpo que nos levou ao delito? Óbvio que não. Como toda a fala de Jesus, aqui também ele utilizou-se de alegorias para que sua divina palavra se perpetuasse. Claro que o Mestre se referiu às feridas e marcas indeléveis que provocamos na alma com as nossas atitudes deletérias. E se observarmos atentamente a palavra do Mestre, há uma parte bem forte quando ele diz: se a mão ou o pé forem objetos de escândalo, cortai-os. E em seguida ele arremata: melhor será que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão. E aí ele segue adiante. E lá na frente ele diz de novo, ele repete o mesmo para os olhos. Melhor será que entreis na vida tendo um só olho do que terdes dois e serdes precipitados no fogo eterno. Gostaríamos de enfatizar quando ele diz que é melhor que entreis na vida com um só pé, entreis na vida com uma só mão, entreis na vida com um só olho, de acordo com o seu delito. Mas, irmãos, entrar na vida significa nascer. Sair da vida é morrer, e entrar na vida é nascer. Então, Jesus nos mostra na realidade que, dependendo da gravidade do que fizermos nessa vida, poderemos voltar com sequelas físicas, mentais ou até espirituais na próxima. Aí encontramos uma explicação lógica porque alguns irmãos já nascem cegos, paralíticos, coxos. Se cremos na justiça de Deus, e ela é correta, alguma coisa escandalosa eles fizeram para estarem assim.
Mas se eles já nasceram assim porque pecaram, quando eles provocaram esse escândalo? Só há uma resposta lógica: no passado. E não é castigo de Deus, é escolha do próprio espírito cansado e fustigado pela sua própria consciência arrependida e opressora. Quando conseguirmos nos libertar desses comportamentos viciosos que causam esses delitos, os escândalos cessam naturalmente. Aí então, vencida uma etapa, surgem novos desafios, cada vez mais aprimorados e sutis, a fim de que a nossa caminhada evolutiva não cesse. Pode até estancar por algum lapso de tempo, por negligência nossa, mas nunca termina esse processo de progresso contínuo da nossa alma. É a generosidade do Criador atuando sobre a nossa evolução, nos auxiliando todo o tempo sem pedir nada em troca. A Terra é uma grande escola. Somos submetidos a provas sucessivas até a nossa libertação completa dos nossos atos delituosos. Realmente chega um momento em que deixamos de fazer o mal, mas ainda assim pode não ser suficiente para a nossa libertação espiritual. Diz Kardec em certo momento: não basta ao espírito deixar de fazer o mal, tem que praticar o bem. Se nada fizermos então, meus irmãos, em favor do nosso próximo, estamos pecando por omissão. Não podemos deixar de nos treinar nos labores do bem. Um fato inconteste quando se fala de escândalos refere-se a um dos seus mais fortes estopins, que é a fofoca. E muitas vezes a fofoca é falsa. E esse veneno, mesmo assim, desperta em nós sentimentos pouco nobres, baseados numa mentira. Disse certa feita o Espírito Emmanuel acerca de falarmos da vida dos outros: corrija em ti o que vês em mim. Ou, dito de outra forma, o que me incomoda nos outros, eu ainda carrego em mim. A verdade é que, no fundo, vemos nos outros os defeitos que ainda os temos. Não podemos, meus irmãos, ter prazer em falar mal da vida dos outros. Temos que lutar por abolir esse vício das nossas vidas. Naquele em que já há amor, não emerge escândalos. Por favor, espelhemo-nos em um grande escândalo bíblico, que foi o resgate da mulher adúltera. O que fez Jesus diante dela? Acolheu essa mulher, entendeu as suas limitações e a protegeu, salvando-a do martírio. Aprendamos também a olhar aqueles espíritos que estão na nossa retaguarda com compaixão e não com ódio, com deboche ou com soberba, porque ainda somos também imperfeitos e sempre encontramos almas melhores do que nós que nos estendem as suas mãos amigas para nos ajudar. Uma vida evangélica é aquela que vê o lado bom das pessoas, o lado da esperança em todos. Cabe-nos doar o amor que já dispomos, não importa se pequeno ainda, pois ele é o remédio sagrado que nos cura e que nos eleva à ascensão espiritual. O Evangelho diz que, se quisermos extirpar as inferioridades do nosso coração, temos que abolir em nós o egoísmo, filho do orgulho, monstro devorador de todas as inteligências e a ausência total da caridade. Não guardemos somente para nós e os nossos familiares
o que já temos de virtudes. E Paulo de Tarso nos recomenda a não nos esquecermos de acordar em nós os dons de Deus que lá estão guardados. Na realidade, esses dons estão semeados em nossas almas, mas ainda não germinaram por falta de um bom adubo formado pelas nossas ações no bem. Também em Levítico se pode ler: o nosso coração é o altar de Deus. Então, façamos uma boa faxina no nosso coração, eliminando velhos costumes e vícios que sujam nossa alma. Tentemos mantê-lo límpido para a nossa saúde e bem-estar e para que mereçamos a visita de Jesus no nosso altar. Que assim seja. Bem, irmãos, vamos passar agora à magnetização e fluidificação das nossas águas. Estendamos as mãos na direção dessas águas. Mestre Jesus, aqui nos posicionamos humildemente em frente às nossas águas, para sentirmos a sua valorosa presença junto de nós e para proceder à transformação dessas águas em remédio para todas as nossas necessidades. Que o seu orvalho de luz recaia neste momento sobre essas águas. Obrigado, Senhor. Água fluidificada e energizada em seu santo nome, que assim seja. Preparemo-nos então, meus irmãos e irmãs, para a prece de encerramento dessa linda noite. Obrigado, Senhor, pelo alimento que nos deste, saciando o nosso apetite de aprendizado no bem. Obrigado, Senhor, pelas intuições que aclaram o nosso estudo. Obrigado, Senhor, pelo vosso amparo irrestrito às nossas necessidades. Obrigado, Mestre, pelas bênçãos renovadoras que sentimos recair sobre nós durante toda essa reunião. Obrigado, eterno amigo. E obrigado, Senhor, por existirmos. Sê conosco agora e sempre, com a vossa devida autorização. Damos por encerrada a reunião desta noite, que assim seja. Com muito amor deixamos aqui um abraço desse humilde servo e dos mentores que nos orientam. Muito boa noite.